E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Não é vontade de Deus que o mundo seja cristianizado, mas sim evangelizado. Vamos entender essa diferença. O evangelho prosperou enquanto era perseguido por 3 séculos e se espalhou grandemente pelo mundo. Mas depois, quando o imperador Constantino bandeou para o lado dos cristãos, criou-se um sistema cristianizado de governo e pessoas importantes queriam ser chamadas de cristãos. Dali por diante houve uma expansão militar do cristianismo. Pela força, tomaram reinos e impuseram a religião cristã. Por exemplo, quiseram obrigar índios a crerem no evangelho e eles tinham que se ajoelhar diante da cruz e serem batizados. E isso era a missão de cristianizar os índios. Aos olhos de Deus e à luz da Bíblia, isso é um absurdo. Não tem sentido. Obrigaram a pessoa a aceitar o cristianismo se ela não está convicta, decidida, convencida de pecado, se não é pela fé, se ela não creu em Jesus como Senhor. Isso é o que o mundo islâmico faz. Mas o cristianismo fez na Idade Média, impor o cristianismo à força. Houve guerras religiosas. E não é a vontade de Deus que um país se torne cristianizado, digamos assim, adotando valores conservadores cristãos, uma cultura cristã. Isso não ajuda muito o verdadeiro evangelho. O evangelho precisa ser pregado. Não dá para misturar o poder civil com o poder religioso. Uma grande obra histórica que muito contribuiu para o progresso da humanidade, principalmente dos países ocidentais, foi o trabalho de João Calvino, na Suíça. Ele assumiu poderes civis, era o governador de Genebra, digamos assim, o virtual maior homem, o maior poder na Suíça, e ele era o principal líder religioso também. Houve muitas vezes confrontos ali, confusão de papéis, mas ele deixou um legado maravilhoso para o meio cristão. A maioria das igrejas hoje ainda segue um padrão calvinista. E o legado que ele deixou também para o governo civil é uma parte bastante influente do capitalismo moderno. Mas nunca mais essa história se repetiu, um país cristão. De vez em quando há um governante cristão em algum país, como por exemplo El Salvador de nossos dias, e Hungria, mas isto sempre traz alguma confusão. Quando a gente quer tratar os súditos como irmãos cristãos, cada coisa no seu lugar. Mas há a necessidade da influência cristã e a necessidade de um governo honesto, um governo civil honesto,
que administre bem o país, promovendo a riqueza. O Calvino discutia bastante isso e procurava separar o papel da igreja, o conselho dos ministros, do papel do Estado. E ele procurava conciliar isso e deixou nas institutas aí uma série de livros que ele escreveu, muita coisa útil que serve de base para nós analisarmos essa questão. De qualquer forma, tudo isso tem que ter base na Bíblia para separar o poder civil do poder religioso. O poder religioso nunca é para controlar o poder civil, mas também o povo de Deus precisa orar para o poder civil não cair nas mãos de outros radicais que oprimam os cristãos, como no Império Romano. Mas se isso acontecer, Deus estará dirigindo para que essa perseguição traga frutos espirituais. Se cristãos morrerem, seja algo para abençoar outros. Isso aconteceu recentemente no comunismo, na Rússia, União Soviética, na China, Coreia, Vietnã, vários países comunistas que perseguiram ferozmente os cristãos e mataram muitos cristãos. Isso fez com que o evangelho se espalhasse mais ainda e os cristãos tivessem mais ânimo e coragem de testemunhar do Senhor. O problema fica pior quando a situação política se acalma e os cristãos são seduzidos a participar do mundo. O poder espiritual cai. Deus nos quer como a mola espiritual do mundo, não como dirigentes do mundo. O cristão não é para participar do governo de César. Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós devemos investir no que é de Deus. Alguém vai dizer, mas está errado eu participar do governo de César? Não, se isso é sua vocação, é sua profissão, você é um tecnocrata, uma pessoa que se preparou para participar do governo, participe, mas não misture as coisas. O cristianismo não é para governar país nenhum. O cristianismo não é para governar país nenhum. O cristianismo é para ser sal, para salgar a terra. Ninguém vê o sal. O sal se dissolve na comida, a influência dele é evidente. Bote sal demais, você vai continuar sem ver o sal, mas a comida vai sentir. Bote sal de menos, você não vai ver o sal, mas o paladar vai sentir. O cristianismo é para ser sal e não batata, carne ou cenoura. O cristianismo não é para ser visto e nem dominar país nenhum, é para atuar espiritualmente em oração e sacerdócio a favor do país, da cidade, a favor daquela região. Deus quer o seu povo como um termômetro para o mundo. Deus quer o seu povo salgando o mundo. Deus quer o seu povo influenciando os governantes e não os crentes sendo governantes. Você entende isso? A gente precisa entender isso para não ser levado por ondas politizantes que querem transformar o cristianismo numa corrente política. De vez em quando aparece um iluminado aí querendo fazer um partido evangélico no Brasil. Vai ser a pior coisa que aconteça para o Brasil. Os evangélicos deixando de ser sal para abençoar, sacerdotes para orar pelo país, para querer disputar governo com outros. A política, essencialmente, é corrupta. Essa luta pelo poder não pode ser pura. E os políticos cristãos acabam também caindo em erros e dando mau testemunho. O Senhor nos quer influenciando o mundo
mas não participando dele. Orando pelas autoridades, mas não necessariamente nos lançando para sermos nós autoridades. Os exemplos que temos no Brasil não são bons, de políticos chamados cristãos evangélicos. A gente imaginaria que seriam corretíssimos, maravilhosos. Isso não tem acontecido. Pelo contrário, tem dado ensejo a críticas, tem dado ensejo à ira dos demais. Não é plano de Deus misturar as coisas. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A nossa dedicação de tempo, amor, oração, culto, adoração a Deus, intercessão pelas autoridades. O povo de Deus tem que estar ali marcando firme as autoridades com oração para influenciar os destinos do país. E não na rua com bandeirinhas fazendo política para querer governar o país. Deus quer o seu povo na presença dele. Quando Israel confundiu as coisas, inicialmente Deus tirou o povo de Israel do Egito e diz que seria um povo totalmente consagrado a Deus. E em cada família, o sacerdote seria o filho primogênito. Mas isso não deu certo. Logo Deus mudou os planos, porque viu que iria ser uma deterioração completa de todos. E assim Deus separou uma tribo, a tribo de Levi, e tomou os levitas em lugar dos primogênitos. Deus tomou uma tribo inteira para ser totalmente consagrada a Deus, para poder abençoar o resto do povo. O restante do povo de Israel estaria lutando, estaria plantando na indústria e, enfim, cuidando de gado. O restante estaria trabalhando. E aqueles consagrados a Deus deveriam estar orando, consagrando sua vida ao Senhor, intercedendo a Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus em favor dos outros. E Deus abençoaria a nação por causa daqueles que estavam na brecha em oração. Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque não havia ninguém que prestasse lá, nenhum justo. Deus destruiu Jerusalém porque não viu nenhum justo. Deus desafiou, Ezequiel 22:30, vede agora se há alguém na brecha perante mim a favor dessa cidade. Eu vou salvar a cidade se houver uma pessoa. E não havia ninguém. O povo de Deus tem que estar na brecha, junto a Deus, em favor da nação. No Brasil é difícil a gente entender isso. Ser crente é sinal de esperteza. É o caminho para você ser abençoado, para você se dar bem. A ideia é esta. Mas Deus nos quer como um povo sacerdotal, salgando o mundo, testemunhando do Senhor, sendo luz para o mundo e salgando o país. É assim que Deus nos quer, mas o nosso lugar é na presença de Deus, como a tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal, e não como as outras tribos. Deus nos quer orando, cultuando a Deus, consagrando a vida ao Senhor, dando bom testemunho e orando pelas autoridades constituídas. Deus abençoou o povo de Israel quando orou pelo rei Nabucodonosor, na época de Daniel, por exemplo. Deus honrou o seu povo quando orou pelos persas, o Ciro, por exemplo, rei da Pérsia. Deus fez maravilhas na época do rei Assuero, o Xerxes I da Pérsia, na época de Ester e Mordecai. Deus nos quer assim influenciando os governantes e não nós querendo ser governantes. Esse caminho não é de Deus. O caminho de Deus para o seu povo é que se consagre, seja um povo consagrado a Deus. Isso é o que Deus deseja para nós. E que estejamos
valorizando o nosso chamado. Não tem vantagem nenhuma para a eternidade um crente se enriquecer, ser empresário, abençoado, cheio de riqueza aqui na terra. Qual é o valor disso para a eternidade? O valor para a eternidade é quando você se consagra a Deus, ora, intercede pelos outros, abençoa vidas, busca vidas, ganha almas, você fortalece a fé dos irmãos. Deus nos quer assim na brecha, atuando na intercessão. Isso é atuação sacerdotal, na intercessão, oração de intercessão, gastando tempo na intercessão. Isso é para todos os cristãos. É assim que Deus nos quer, um povo sacerdotal em favor da nação. Infelizmente, muitos crentes estão desviando a sua cabeça e aqueles que estão se embrenhando pelos caminhos do mundo, de riquezas, de dinheiro, vão acabar se perdendo. O apóstolo Paulo trata disto junto a seu filho Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 6, aquele que se envereda por esse caminho de riquezas, o crente que quer ser rico, cai inevitavelmente em armadilha e laço de Satanás. Este não é o nosso caminho. Nosso caminho é muita oração, buscar o Senhor, consagrando a nossa vida, e assim que nós vamos ter galardão no céu. Você quer ter galardão? Consagre sua vida, gaste 1 hora, 2 horas por dia em oração de intercessão pelas pessoas, pelas igrejas, pela nação, pelas autoridades, pelo judiciário brasileiro. Gaste tempo como sacerdote, como uma pessoa que está na intercessão, na oração a favor da nação. É assim que Deus nos quer, que a gente não misture as coisas. O objetivo de Deus não é que a gente influencie as leis para implantar leis cristianizadas aqui no Brasil. Com qualquer tipo de lei, o cristão é cristão não por causa de lei. Se a lei proíbe o aborto ou admite aborto, isso não vai mudar em nada a nossa conduta, que é pautada pelo Espírito Santo de Deus. Nossa luta não deve ser por isto. Claro que a gente vai orar por isso, mas a nossa luta não é por aí, a nossa luta é espiritual, não é com armas humanas, com dinheiro e publicidade, internet, campanhas e movimentos e abaixo-assinados. A nossa luta não é com essas coisas. A nossa luta é com armas espirituais, é contra potestades e demônios nas regiões celestes. O povo de Deus tem que aprender a lutar com armas espirituais, uma luta sacerdotal em favor da nação. Este é o caminho, é aqui que Deus nos quer. Entenda isso, meu irmão, para você não se dispersar, perder as grandes oportunidades que Deus está dando, se enveredar por caminhos perigosos e acabar mal diante de Deus. Pense nisto e decida aproveitar o seu tempo como um sacerdote do Senhor, na presença de Deus em oração. Interceda, interceda, interceda como um sacerdote junto a Deus.